marcado. Esther, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1 em diante. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, o livro dos registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Ateres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Quem está acompanhando aí, diga amém. Perguntou o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. E disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, pensando: a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que então Amã respondeu ao rei dizendo: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, e então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, dizendo: é assim que se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou então o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma do que tu disses omita. Amã então tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoava diante dele, dizendo: é assim que se faz a quem o rei se agrada em honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou, correndo para casa com a cabeça coberta de vergonha. Diga amém por essa palavra. Esse texto é muito conhecido, até quem não é muito assíduo, não tem muita intimidade com o texto sagrado, já deve ter ouvido falar dessa história alguma vez. Mas só para a gente contextualizar e todo mundo caminhar juntinho, na mesma página daquilo que Deus nos confiou como verdade, como resposta profética para a nossa vida nessa noite, eu vou te contextualizar bem rápido, porque às vezes no texto bíblico ali, a gente fica tão perdido na conjugação verbal que acha difícil de entender. Mas o que está acontecendo aqui? Esther é uma hebreia que foi criada pelo seu tio e que aprouve a Deus colocá-la dentro do palácio, e ela se tornou rainha do maior império existente naqueles dias, o Império Medo-Persa. Se tornou a esposa do rei Assuero. E houve então nesses dias que esse Amã, que é um príncipe, um grão-vice muito importante, vamos dizer assim, dentro do governo, dentro do palácio, dentro do Império Medo-Persa, se aborrecia demais dos judeus e deliberou, a fim de incitar um rei, que provocasse um decreto contra o povo hebreu para exterminá-lo definitivamente, sem que eles tivessem nem mesmo possibilidade de reação, nem de defesa. Esther meio que estava na sua bolha do palácio, e seu tio então, que era um homem extremamente antenado em tudo que estava acontecendo, um homem simples, um homem humilde, mas um homem muito politizado, um homem muito inteligente. Camila, como é que a gente sabe disso? Porque no capítulo 6, aonde a gente acabou de ler, o texto fala que Mardoqueu, ele era um cabra tão bem informado, que ele ficou sabendo de uma conspiração de assassinato que estava rolando dentro do palácio. Agora eu te pergunto, ele tinha trânsito contínuo dentro do palácio? Não, você vai ver sempre ele por ali, da porta para fora. Tanto é que quando ele fala com Esther, ele não consegue ter uma audiência oficial com ela, ele faz a notícia chegar, a informação chegar lá.
o contato dele realmente é com a sua conduta e com um testemunho ilibado diante de Deus. Isso dava a ele acesso a coisas muito importantes naquele dia. Resumindo a história, então o seu tio vai fazer saber o que está acontecendo a ela, esperando dela uma reação, dizendo: ó, Esther, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor permitiu que você estivesse exatamente na posição que você está? O que ele estava querendo dizer para ela? Não se esqueça que sua vida carrega um propósito. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí dentro? Faça alguma coisa, é o que ele está querendo dizer. E todavia, ele mantém a sua fé diante de Deus, deixando muito claro o seguinte: olha, se você decidir não fazer nada, fique tranquila, porque de outra parte certamente alguma coisa vai acontecer. Então há uma fé inabalável na vida desse homem. Esse homem então começa a reagir em tom de humilhação e de súplica. Pano de saco, terra sobre a cabeça. E desde então agora ele vai para a porta do palácio, e na escadaria que dá para a subida de entrada, ali ele fica em posição de rendição, de humilhação. Amã, qual é o nome do homem que eu falei agora? Que já odiava esse povo, o povo judeu, vai nutrir um ódio ainda maior por causa do judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que é o tio da Esther que eu falei agora. E aí ele, vendo aquele homem ali, em pano de saco, terra na cabeça, sinal de súplica, esperando socorro, recorrendo ao próprio Senhor, compreendendo que algo acontecerá, o texto vai dizer que todas as vezes que Amã passa por ali, Mardoqueu está ali. A presença de Mardoqueu inquieta a vida de Amã. A presença de Mardoqueu enoja a vida de Amã. A presença de Mardoqueu deixa ele ansioso, entristecido. Irmão, que presença é essa? Como pode uma presença causar tamanha inquietação sem que palavra alguma seja dita? Como pode uma presença causar tamanho incômodo sem que palavra nenhuma seja dita? Que presença é essa? É a presença que recheia todo o livro de Esther, aonde você não vê o nome de Deus sendo mencionado em momento nenhum, mas estando presente o tempo todo, em cada testemunho, na vida de cada um dos personagens que não o esqueceram, apesar da circunstância em que estavam vivendo. Mardoqueu está ali. E ocorre então que todas as vezes que agora Amã vai passar para entrar no palácio, tem que passar por ele. Quando passa por ele, o texto vai dizer, 2 capítulos anteriores, que Mardoqueu não o reverencia. E o que era essa reverência? Era um inclinar de cabeça, era uma maneira de dizer: eu reconheço a tua autoridade. Afinal, Amã era um grão-vice, era um príncipe muito importante dentro daquele governo. Então era protocolo. Completa aí para mim, por favor. Bora, abre a boca. Era protocolo, era uma burocracia real. A partir do momento que um grão-vice, que um príncipe na qualidade de Amã passasse por você, você deveria reverenciá-lo. Porém, Amã personifica em todo o livro de Esther o próprio mal. Ouça isso. Amã não é apenas um personagem ou uma pessoa, mas ele personifica a malignidade. O que isso significa, Camila? Significa que ele é casa vazia. E o que significa uma pessoa personificar a malignidade, a maldade? O que significa uma pessoa ser casa vazia? É aquela pessoa da qual Satanás entra e usa a personalidade dela para manifestar seus desejos. Usa a mente dela para executar as suas estratégias. O que é uma casa vazia no mundo espiritual? É alguém vulnerável às ações de Satanás. É alguém que não está apenas sob influência longínqua, mas sobre influência direta. E como que isso acontece? A partir do momento que você vai dando permissão para o mal entrar. Vou te dar um exemplo. Na celebração da última ceia, quando Jesus ceia e faz a Páscoa com seus discípulos, o texto vai dizer que ele denuncia, dando a Judas a oportunidade de uma confissão naquele momento. Judas, aquele que já estava para o trair. E o texto diz que quando eles se assentam ao redor da mesa, Satanás havia sugerido para que Judas traísse Jesus. Era apenas uma sugestão. Mas quando Judas é denunciado na mesa da ceia, e o Senhor diz: aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que há de me trair, nessa hora
ele não confessa a sugestão e nem a ideia que estava no seu coração. Ele se levanta e aí Jesus vai dizer para ele: o que tendes a fazer? Faze-o depressa. Como quem diz assim: já que você não se arrepende, já que você não volta atrás, executa logo o mal que você planejou. E aí quando o texto diz que Jesus fala para ele: o que tendes a fazer, faze-o logo, o texto diz que logo que ele se levanta, e aí o texto vai dizer assim: tendo ele se levantado, Satanás entrou nele. Olha isso. Antes de assentar-se à mesa, ele estava sob influência, sob sugestão. O que é isso? Influência de fora para dentro. Mas depois que não houve confissão, depois que não houve arrependimento, a legalidade, a porta de seu coração já estava aberta. Então vou repetir. O texto diz que quando ele se levanta, aí ali Satanás não sugestiona mais, Satanás não influencia mais. O texto diz que Satanás entra nele. Entra nele. Quem está entendendo aí, diga amém. Volta para a mãe e você vai entender o que é a personificação do mal. A personificação do mal é a pessoa que não só cede às influências, às sugestões malignas, de sentimentos como inveja, lascívia, e tantas outras coisas ruins e nefastas. Só que depois de tanto tempo de legalidade, Satanás não precisa mais usar o poder de influenciar, porque a casa está aberta para ele. É isso que eu quero que você entenda. Entrar. Então Amã, de acordo com o relato do livro de Esté, ele é a personificação da maldade. Ele é como a serpente do Éden. Ele é alguém cujas virtudes e as características se tornaram úteis para a execução do mal. Eu preciso falar isso aqui antes de continuar com o texto para a gente vigiar, gente. A serpente, ela também foi criada por Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga amém. Havia aquele órgão pesadão, Potterhouse, pesadão. A serpente, quando estava lá no Éden, ela também foi criada por Deus, sim ou não? E o texto diz que ela era a mais sagaz dentre todas as animarias do campo, a mais perspicaz. Tanto é que Jesus usa essa característica dela para falar da necessidade de um servo de Deus ser prudente. Não é simples como a pomba e prudente como a serpente, perspicaz, sagaz, inteligente como ela. Então é uma característica de Deus, um animal criado por Deus num ambiente onde Deus estava. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando Satanás quis personificar a sua maldade no Éden para levar o homem a cair, ele não utilizou-se da característica de nenhum outro animal. Ele foi direto nas características da serpente, porque se ele precisava trabalhar com convencimento, com persuasão, o macaco não tinha graça, o tigre assustaria, o leão não fazia sentido, mas a serpente, a mais perspicaz, a mais sagaz, dentre todas as animarias do campo, essa tinha a qualidade perfeita para a realização da malignidade. Então veja, você concordou comigo, a qualidade da serpente era de Deus, a serpente foi criada por Deus, ela estava dentro de um ambiente onde Deus estava, mas até a nossa virtude, longe do propósito de Deus, serve a malignidade do diabo. O texto diz que Satanás entra na serpente e, tomando posse de suas ações, de seu entendimento, de sua sagacidade, convence Eva daquilo que era contrário ao que Deus havia dito. Casa vazia. Camila, quando é que eu me torno casa vazia? Quando eu saio da posição de não repreender a influência, Satanás se sente legitimizado a entrar na casa. Se você não repreendê-lo ao sentir ele rondando de fora, não conseguirá repreendê-lo quando vê ele falando de dentro. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O Senhor nos trouxe hoje aqui, e uma das primeiras coisas que Ele está dizendo para nós é que posição, status, estar em lugar de reis não determina a utilidade do teu ministério, não determina a utilidade das tuas qualidades. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Filho, você pode estar no melhor lugar com as melhores pessoas. Há uma palavra de despertamento para essa noite, e a palavra é: cuidado, até as suas maiores virtudes longe de Deus se tornam ferramentas para Satanás utilizar para a destruição dele. Por que Amã se sente tão incomodado, gente, com um homem vestido com pano de saco, com um homem que traz terra sobre a cabeça? É porque a palavra de Deus diz algo que a gente não pode esquecer. O que, Camila? Que a medida do justo, ou melhor, do injusto,
não é medida pela injustiça do injusto, mas que a injustiça do injusto, ela é medida pela justiça do justo. Camila, eu não entendi nada. O justo não mede a injustiça dele pela régua do que ele cometeu. Quando um justo está perto de um injusto, ele não fica à vontade. Por que ele não fica? Porque se o justo não pratica a injustiça, ele não precisa condenar a injustiça do injusto. Sua ação e sua vida denuncia que a vida do outro está errada sem ele precisar abrir a boca. É tipo Caim e Abel. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando Caim percebeu que a sua oferta não foi recebida por Deus, como a do seu irmão Abel, o que Deus disse para ele? Ora, Caim, se você trouxer uma oferta tão boa e de qualidade como a do seu irmão, eu também não vou receber. O que Deus está dizendo para ele? Melhor a oferta que eu recebo. Deus está dizendo o que para ele? Ainda tem um jeito, mas não, ele vai dar voz ao desejo da influência do diabo. E o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir o seguinte: eu não quero trazer uma oferta boa, eu quero acabar com a oferta do outro. Quem não consegue entregar o que a gente entrega, fica incomodado com o que a gente entrega. Então o espírito de Caim, o espírito de Amã, quer fazer o que com a igreja? A antiga serpente quer fazer o que com a igreja? Por que eles não são livres na libertinagem? Por que eles não são livres para fazer tudo que eles fazem de errado e deixa a igreja em paz? Porque a igreja é a justiça do justo, denunciando as casas vazias, sem dizerem palavra nenhuma. Amã se incomoda com Mardoqueu pelo mesmo motivo que alguém que não consegue se libertar se incomoda com quem foi liberto. Eles não dão dízimo, mas falam mal de quem dizima. Eles não ofertam, mas falam mal de quem oferta. Eles não oram, mas falam mal de quem ora. Eles não buscam, mas falam mal de quem busca. Eles não são da igreja, mas amam falar mal da igreja. Casas vazias não suportam ver outras pessoas cheias da presença de Deus, porque aquilo que elas carregam denuncia, ou seja, o que as pessoas de Deus carregam denuncia o que as pessoas sem Deus não carregam. Ocorre então que todas as vezes que Amã vai subir essa escadaria, ele vê ali Mardoqueu e ele fica furioso, porque Amã quer ser reverenciado. Toda vez que alguém exige honra, é porque tal pessoa não merece, porque honra é o tipo de coisa que não se exige. Honra não se exige, mas a necessidade de afirmar essa segurança é muito grande. Ele passa e Mardoqueu não reverencia ele, e isso vai deixando ele indignado. Mas era um gesto tão simples. Vem comigo, igreja, preste atenção. Era um gesto tão simples. Era só Mardoqueu fazer isso aqui quando ele passasse. Só isso. Viu? Teve gente que nem viu, foi tão rápido. Era só fazer o quê? Só isso. É igual a gente quando está andando na rua que faz assim para alguém. Só que a gente é ao contrário, né? De baixo para cima. Nesse caso é de cima para baixo. Só isso. Poxa, Mardoqueu, o homem já está espumando de raiva da gente, não custa nada. Só que o justo não reverencia o mal. Você sabe quem a Bíblia classifica como justo? Não é o que comete justiça, mas é o que aborrece a injustiça. Não, você não entendeu. Sabe por que a gente pensa? A gente pensa que ser justo é só ficar quietinho, pagar as contas em dia e não fazer nada de errado. Não é o que a gente pensa? Só que o que a Bíblia está dizendo é que justiça não é ficar quieto, é fazer tão aquilo que é correto a ponto do injusto ficar endemoniado, perturbado, é aborrecer. Mas não é que você vai catucar ele no Instagram e na internet, não. É que tu vai ter uma vida tão santa, tão honesta, tão pura, que ele vai ficar incomodado com o tamanho da tua régua. Então, ao invés de elevar o nível dele, ele vai fazer de tudo para quebrar a tua. Mardoqueu não reverenciava o mal, porque Amã
não é tido apenas como uma pessoa, mas como a personificação do mal que quer destruir o povo de Deus. Então, quando ele passa, o gesto é simples, mas Mardoqueu não faz. A atitude é singela, mas Mardoqueu não faz. O gesto é tão simplório, mas Mardoqueu não faz. Deus está dizendo a mim e a você: o gesto é simples, mas tem grande significado. Se ele só fizesse isso aqui com a cabeça, alguém diz: é simples, mas significa: eu te reverencio, eu te respeito, eu reconheço a tua autoridade. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? É só curtir um coraçãozinho, é simples, mas isso tem um significado muito grande. O que é que você está curtindo? É só um botãozinho, seguir, rapaz, não dura nem um segundo, é só seguir. Mas o que isso significa? Quem você está seguindo, o que você está curtindo? É só um aviãozinho, rapaz, só um exemplo. É só um aviãozinho, você pega o aviãozinho e compartilha pro direct de alguém, não dura nem 5 segundos, mas a pergunta é: o que você curte? O que te atrai? Aonde está a manifestação do teu desejo? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: os homens não veem, mas eu tenho visto os gestos simples com grande significado. O justo não reverencia o mal, o justo não curte o mal, o justo não se alegra com o mal. Santa mulher de Deus não ama quem vive pelado, não curte quem vive na pornografia. Homem de Deus, ele é zeloso em casa e é zeloso na rede social. Eu vou falar como Deus está mandando. Chega de coisas simples. Nada a ver, mas tem significado. Está curtindo, comentando, compartilhando coisas das quais o Senhor não curte, não comenta e não compartilha. Está me olhando com essa cara de escandalizado, mas vamos falar a verdade? Vai dizer que tu nunca se escandalizou quando tu viu no teu algoritmo uma foto de alguém que tu conhecia e julga ser santo, homem de Deus, santa mulher de Deus, curtindo uma coisa que você olha e você: meu Deus, fulano, só comigo que aconteceu isso? Sei. Gestos simples, mas com grande significado. A quem você tem reverenciado? A quem você tem reverenciado? Gestos simples, mas com grandes significados. Como é que fica a mente de quem escolheu a gente para ser a régua? Mas Mardoqueu não reverencia. E a tentação é grande, podia reverenciar. É tão rapidinho, todo mundo faz. Mardoqueu, todo mundo faz, porque é protocolo da burocracia real. Todo mundo faz. E é isso que a gente está popularizando em nosso meio. Todo mundo faz. Fala a verdade, gente. Todo mundo faz. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Naquele grande dia tu vai tomar um susto com esse negócio de nada a ver. Olha pro teu irmão aí agora e diz: tudo a ver. Diga: tudo a ver. Irmão, tem tudo a ver. Gestos simples traduzem grandes significados. Então ele vai decidir o seguinte: eu vou exterminar o povo, mas esse daí, o Mardoqueu, eu não aguento esperar até o dia para exterminar ele, não. Nós vamos exterminar ele agora para minha alegria ser completa. Aí ele chega em casa e ele diz: olha, eu já estive no banquete com o rei, eu sou o príncipe, o decreto da destruição em massa já está tudo ok, mas eu não tenho, ele falou para a esposa dele, eu não tenho felicidade completa, porque na hora de eu me regozijar, quando eu passo ali na porta do palácio, quem está lá? Mardoqueu. Aí quando eu falar quem está lá, você vai dizer: o protesto. Quem está lá? Quem está lá? O protesto, porque Mardoqueu, na posição de resistente, é um protesto velado e silencioso. E se eu te dissesse que, como igreja, o Senhor não nos chamou para ser a força que o mundo precisa, Ele nos chamou para ser a resistência que o diabo não suporta. Acerca das paixões da carne, o que diz a palavra? Foge. Mas acerca do diabo, o que ele diz? Você não é só uma pessoa. Eu quero que você olhe para ela agora e diga: você é um protesto.
Você é um protesto sem cartaz, você é um protesto que não precisa abrir a boca. Você só precisa o quê? Estar na posição. Meu Deus, tem gente aqui achando que protestar é ir para a rede social, é bater boca, é fazer isso, é fazer aquilo. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: proteste como? Mantendo a posição que eu te chamei. Não saia dela. Não saia dela por cara feia. Não saia dela por imposição alheia. Eu estou sentindo uma graça, uma autoridade de Deus tão grande aqui. Desde que o pastor Eduardo estava pregando, ele falou sobre resistir, sobre a mãe que resistiu pelos filhos, resistiu pelo azeite, e o Espírito de Deus está aqui, e Ele está dizendo: resista. E como é que eu vou resistir, Camila? Xingando, brigando, perturbando, printando, batendo boca no WhatsApp? O Senhor está dizendo: não, mantenha a tua posição, mantenha a tua posição de jejum, de devoção, de oração, de adoração, de humildade, de honra. Não saia do lugar da estratégia, não saia do lugar do jejum, não saia do lugar da intercessão, não saia do lugar do joelho no chão, da boca no pó. Não pare de ler a palavra, não pare de adorar ao Senhor. Vai lavando louça e vai cantando, vai dirigindo no aplicativo do carro e vai adorando. Deus está dizendo: eu não te chamei para xingar palavrão, eu não te chamei para rasgar ninguém no meio, eu não te chamei para tomar satisfação na rua, eu não te chamei para fazer barraco no meio do povo, eu não te chamei para esfregar a tua unção, nem a tua autoridade na cara de ninguém. Eu não te chamei para fazer confusão no monte, eu não te chamei para ostentar vida espiritual. Agora ele vai ver com quem que ele mexeu, agora ela vai ver com quem que ela mexeu. Deus está dizendo: mantenha a tua posição, vai botar a tua boca no pó, vai vestir as vestes da humilhação, vai lutar com a milícia que não é carnal, porque as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de cadeados, de fortaleza, das hostes espirituais da maldade. Sambalat e Tobias no muro contra Neemias queria fazer eles descerem, mas ele diria: para que eu descerei? Para deixar a obra, a espada numa mão e a pá da reconstrução do muro da outra. Deus está dizendo: teu inimigo vai abalar teu emocional, ele vai tentar te trazer para o pessoal, para o campo onde ele xinga, para o campo onde ele ofende. Mas Deus está dizendo: veste de humildade e vida devocional. Não sai do teu... Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele ou para ela: resista. É 1, é 2, é 3. Diga: resista, resista. Ele xinga, você não xinga. Ele ofende, você não ofende. Ele persegue, você não persegue. Ele afronta, você não afronta. Mas tem uma coisa que você faz e ele não faz: você ora e ele não ora. Você jejua e ele não jejua. Você crê e ele não crê. Você adora e ele não sabe o que é adoração. Fique na sua posição. Mardoqueu ficou ali, vulnerável, mas ele resistiu. Exposto, mas ele resistiu. Temporariamente envergonhado, mas ele resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Resista. Pare de usar as armas que eles usam. Quem está numa grande obra é você. Aí o que vai acontecer? Ele vai planejar o assassinato de Mardoqueu. E eu encerro aqui. O que ele vai fazer? A mulher dele diz assim para ele: ué, já que você não está feliz, faz uma forca de 50 côvados. Quantos côvados? 23 metros de altura aproximadamente. Diga para mim, gente, 23 metros de altura é uma coisa alta ou não é? É grande ou não é? É grande ou não é? Isso vai por cima do muro da casa de Amã. Agora, se Mardoqueu sabia até o que se dava no palácio onde o rei dormia, tu acha que ele não sabia que uma forca de 23 metros estava sendo construída para enforcar ele? Sim ou não? Sabia ou não sabia?
Isso era para tirar ele da posição. Aumenta o tamanho da estrutura que traz a mensagem da destruição. Vamos fazer uma forca grande, uma forca alta, para ele ver que essa forca é para ele. E tudo isso é para quê? Para tentar tirar ele daquele lugar, que é o lugar onde a mãe passa. Para ele tentar resolver isso aqui. Olha para cá. Teu adversário não consegue alcançar o lugar que você está. Então ele vai fazer tudo para que você desça de onde você está para ir até o local da armadilha, até o local da ameaça. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Todas as vezes que seu adversário vê que ele não tem condições de subir ao nível da posição espiritual que Deus te colocou, ele vai fazer de tudo aqui embaixo para que, uma vez que ele não suba, então você... Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: resista. Quando as pessoas começam a ofender o seu pessoal, é porque Ele quer que você desça. Quando as pessoas começam a difamar e atacar você e sua família, é porque Ele quer que você desça. Quando elas entram em minúcias, ou eles entram em coisas nefastas, é porque Ele viu que você já subiu alto demais e aonde você está Ele não consegue te arrancar. Então Ele vai fazer de tudo para que você... Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não saia do teu lugar, não desça, fica aí. Mardoqueu não vai se embaraçar com essa forca. E ele tinha influência? Tinha, mas ele não se embaraça com ela. Porque se ele perde o tempo tentando livrar ele, não adiantava nada. No dia 14 de Nissan, ou seja, naquele dia ele livrava todo mundo, mas no outro dia perdia todo mundo. Então o que ele faz? Ele controla toda e qualquer ansiedade que porventura tivesse nele. Ele está concentrando a força dele no que ele pode mudar. Então ele fica. Olha para cá. Uma das maiores estratégias do teu adversário para te tirar do lugar do cumprimento das tuas promessas, dos livramentos que Deus quer te dar, dos milagres que Deus quer te fornecer, não é aparecer de chifre e cauda para você, não. Ele vai fazer de tudo para te distrair, para que você se ausente desse lugar. Mardoqueu não se ausenta desse lugar, ele fica ali. E então Amã constrói a forca, mas vai pedir autorização. Por que ele vai pedir autorização? Porque a forca é um projeto de Amã contra Mardoqueu. Só que ele só pode enforcar um homem do reino se o rei autorizar. Então o que ele faz? Constrói a forca, vará a noite e a madrugada, para que antes do sol raiar, ele entre no pátio do palácio do rei. A burocracia real funcionava da seguinte maneira: se o rei manda me chamar, eu tenho obrigação de entrar calado, porque se o rei me mandou chamar, é sinal que ele quer falar. E se ele quer falar, eu sou obrigado a... Só que se eu anuncio a minha chegada e peço para alguém da guarda dizer: ó, fala para o rei que o fulano está aqui, quer falar com ele. Aí o rei me deixa entrar e falar qual é a minha petição. Então é assim que funciona. Se eu anuncio a minha chegada, ao entrar eu posso falar. Mas se o rei manda me chamar, eu sou obrigado a entrar, porque quem quer falar é o... É assim que funciona. Então o que Amã pensou? Eu vou madrugar no pátio do palácio, para na primeira audiência do dia, eu botar o meu nome na lista, e o oficial dizer para o rei que eu estou lá para me apresentar. Logo eu vou poder entrar para... E ao falar eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. Porque ele fez o projeto, ele fez a forca, mas só pode enforcar se o rei autorizar. Então tudo que ele está fazendo contra Mardoqueu é um projeto. E é isso que você e eu precisamos entender. Por que não podemos sair da posição que Deus nos colocou? Porque por mais assustador que pareça o maquinado, o nosso adversário contra a nossa vida, Deus nos trouxe nessa noite, quem tem ouvidos ouça, para dizer: não passa de um projeto. E todo projeto para ser decreto precisa de uma autorização. Já percebeu por que Satanás te ameaça tanto? Por que ele trabalha com tanta ameaça? Por que ele não matou logo você?
Por que ele não destruiu logo o teu casamento? Por que ele não acabou logo com essa empresa? Por que ele não acaba logo com a tua vida? São tantas ameaças, é vulto durante a noite, é coisa instalando dentro de casa, é arrepio na espinha, é síndrome do pânico, é luta contra a depressão, tantas coisas que ora são físicas, ora são psicomáticas, mas a maioria delas são espirituais. Ora, se ele ameaça o tempo todo, se há tanta perturbação o tempo todo, por que ao invés de ameaçar, ele não mata logo? Por que ele não te matou numa madrugada dessa, no infarto? Por que ele não te matou naquele dia da batalha espiritual, que você não sabia se era batalha espiritual ou se era paralisia do sono? Ou aquele dia que você sonhou que ele estava querendo te destruir e você queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguiu e ficou sufocada, não repreendeu, mas o dia clareou e você levantou e está vivo hoje aqui para contar a história. Se o inferno é real, se o diabo é real, por que todas as vezes que ele intenta contra a tua vida, ele não ceifa a tua vida? Ora, porque assim como o rei Assuero, o guarda de Israel não dorme. O texto diz: e naquela noite o rei não pôde dormir. E naquela noite o rei não pôde dormir. O rei Assuero não pôde dormir naquela noite, mas o nosso rei não dorme em noite nenhuma, porque João disse: eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que a Bíblia diz no grego? Ela faz alusão a um Deus que não tem pálpebras. Aí você entende por que Davi diz: eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Para de deixar o diabo te paralisar no medo de uma ameaça. Se ele pudesse fazer, ele não ameaçava. Então reaja, reaja, não saia da posição. Daniel capítulo 10, versículos 7 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Você está comigo em Daniel 7? Diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Completa aí para mim, por favor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Não restou em mim força. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Certa mão me tocou, vou ler a versão de vocês aqui. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Verso 11. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés. Atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Eu me pus em? Eu me pus em? Mas ele estava como? Mas estava de? Mas estava de? Eu vou contar de 1 a 3. No 3, se você está em casa, irmão, tudo que a gente liberar aqui, você faz igual aí onde você está, tá? Se ficou, entra. E se entrou, vem com vontade. Tá bom? Ah, Camila, tô aqui comendo um negocinho. Meu irmão, bota essa comida pro lado. Esquenta ela depois no micro-ondas, porque nem só de pão viverá o homem. Essa comida no máximo te alimenta essa noite. De manhã você já acorda com a fome naquele, né? Querendo comer aquele pão francês, mas o pão que te alimenta agora te sustenta por anos. Estou falando isso aqui, eu não sou de falar isso não, mas Deus está falando comigo que tem um povo ao vivo. E por causa da declaração profética e da intercessão de oração, vai receber a mesma força do impacto, mas tem que ter a mesma reverência de quem está aqui dentro para ouvir a palavra, tá bom?
Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem estiver em casa, quem estiver aqui, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa assim, desse jeito, você vai dizer assim para ela: você aguenta o que pediu. Não contei até 3 ainda, mas no 3 vai ficar bonitão. Eu tenho um jeito de falar, irmãos, que todas as vezes que eu tento arrumar, eu não me sinto à vontade para dizer. E eu tentei arrumar essa frase, e é por isso que eu não estou conseguindo dizer ela do jeito que eu quero dizer. Então eu vou falar bem rasgado, vai ser assim, ó. No 3 você vai dizer assim: para que você aguenta. Aí está rasgado, aí está do jeito que tem que ser. Mas tem que gritar para ele ou para ela. Você vai dizer: para com o quê? Ele sabe o que é. Ela sabe e Deus vai nos dirigir na palavra o que é. Para que você aguenta. Ó, mimizento hoje vai chorar de boca aberta. Você vai dizer: para que você aguenta. Para que você aguenta. Qual é a palavra? Para que você aguenta. E o único jeito de você motivar essa pessoa a entender que ela tem que parar para entender o que Deus tem com ela, porque ela está capaz e ela é capaz de aguentar o que Deus confiou, é gritando, reagindo, sendo enérgico. Ah, Camila, eu não sou de gritar, veio no dia do culto errado. No 3 você vai dar um grito, porque você não acalma alguém ficando mais calmo que essa pessoa. A única forma de você acalmar alguém é mostrando para essa pessoa que você está mais agitado que ela. Quando você vê uma pessoa muito nervosa e você diz assim para ela: calma, vai ficar tudo bem, esquece. Ela vai ficar mais nervosa. Mas se você falar: calma, aí ela se estabiliza para ouvir, tá bom? No 3 você vai dizer para ele ou para ela: calma que você aguenta. É no 3, é com vontade, viu? É 1, prepara. 2, 1, 2, 3, diga aí. Calma. Pro outro vizinho agora, repete, vai. Calma, calma. Você aguenta, calma que você aguenta. Você aguenta, você aguenta. Você aguenta. Calma que você aguenta. Senta dando glória igual a Abraão, porque você vai sendo fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você aguenta, calma. Calma. Calma que você aguenta. Calma que você aguenta. Eu sei que você entrou hoje aqui consciente. Você entrou hoje aqui consciente de que o propósito que Deus tem com você é muito grande. E ele é tão grande que a sensação que você tem é que você não é capaz de arrumar ele dentro de você. Camila, eu creio que Deus é grande e que o que ele tem para mim é grande e que é maior do que eu. E eu também, Camila, eu já estou nessa fase de aprendizado aí. Eu também já aprendi que quem faz é Deus, não sou eu, mas por ele mover através de mim, eu estou parafraseando os dilemas da mente da maioria. Por ele fazer através de mim, só a parte que me cabe já me dificulta a mente, porque eu não sei como deveria me comportar. Eu não tenho o nível de disciplina que eu julgo ser necessário, capaz de ter, para eu conseguir absorver a totalidade do que eu sinto que Deus quer me entregar. Camila, isso me incomoda, isso me entristece, isso me angustia. Isso tem me dado dias de coração apertado, porque está mais claro em mim do que nunca, por causa da fé que eu tenho. Ah, Camila, eu não tenho fé. 9 horas da noite na casa de Deus, impossível, irmão. Se tem alguém que tem fé, é você. E aí, dada a fé que eu tenho, sua mente confronta. Dada a fé que eu tenho, eu sinto que eu não acesso, não porque ele não está disposto a me dar, mas porque não há em mim preparo o suficiente para receber. E tudo aquilo que Deus te deu, não tem como finalidade te matar. Tem como finalidade te dar poder de ressuscitar outros, de animar outros, de levantar outros. Todos os propósitos de Deus visam, ainda que comecem em coisas, terminar em pessoas. Deus não criou a maior estratégia de salvação do plano de redenção no mundo por causa dos patrimônios naturais do mundo. Nem por causa do sol, da lua, das estrelas, não. O maior plano de redenção já criado na história
óbvio, só poderia ter sido criado por Deus na história da humanidade, foi o envio do seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos salvar. Jesus é a ideia do plano original de Deus para o homem. E Jesus também não é o plano B. É porque o pecado entrou no Éden, irmão. É só ler o texto e a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Jesus não é plano B. Dentro de todo esse contexto, nós somos, de acordo com o salmista Salmo de número 8, o pináculo da criação de Deus. Claro que ali no número 8 desse salmo, o salmo é messiânico e ele aponta para Cristo. E aí ele diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas isso aponta para a nossa humanidade. E aponta para o Cristo que se vestiria de humanidade. E ainda assim não perderia a sua grandeza, não só como Deus, mas principalmente na sua estima, como o homem que Deus ama, desde o dia em que Ele criou. Escuta isso aqui, eu não vim fazer com você um plano de terapia para querer te ouvir e saber como é que você se sente. É por isso que o microfone hoje não está na sua mão, porque eu não quero te dar essa oportunidade. Hoje a oportunidade não está aberta para você falar como você se sente. Hoje a oportunidade está aberta para Deus falar quem é você para Ele, independente de como nesse momento você se sente a respeito da sua vida. E o que a palavra de Deus diz é a verdade. Escute isso. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Complete para mim, coloca isso na sua cabeça. O que a palavra de Deus diz é o que a palavra de Deus diz é que eu penso vem depois, minha consciência vem depois, razão vem depois, sentimento vem depois. O que a palavra de Deus diz, ela é a verdade. Quando a palavra de Deus se refere a dizer algo sobre mim, o que ela está falando sobre mim é a verdade. Não importa como eu me sinta acerca do que ela está falando. Vou dar um exemplo. O Senhor, Ele deixou claro num momento muito difícil, onde Israel estava vivendo um período de pecado de idolatria, afastamento de Deus. O Senhor disse assim, pela boca do profeta: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está revelando nessa declaração, diante da circunstância que Israel estava vivendo? Primeiro, que Deus amava Israel, apesar daquele momento, e que se ela se convertesse e se arrependesse, já estava claro a liberação do seu perdão. Segunda coisa, e a melhor coisa dessa história, Deus está deixando claro que o que você pensa a seu respeito se limita à capacidade de desenvolver um raciocínio do momento que você está vivendo. Sua mente não tem amplitude disso. Você é influenciado pelo ambiente, você é influenciado pelas horas, você é influenciado pelo calor, pelo frio, pela falta de dinheiro ou pelo excesso dele. Então a capacidade da sua mente é extremamente limitada. Escute isso. Aí a palavra do Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. O que você pensa sobre você, daqui a 2 horas, às vezes, você não pensa mais. Não, Camila, esse pensamento é fixo, é cultural. Irmão, você tem a mesma capacidade de pensar sobre si mesmo de igual forma como você pensava há 10 anos atrás? Você mudou, sim ou não? Você mudou, sim ou não? A gente muda. Essa palavra aqui não muda. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Aí ele diz: pensamentos de paz. E é aqui que está uma revelação grandiosa. Ele está dizendo: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. E o que você pensa sobre si mesmo não tem o poder de interferir em como eu penso a seu respeito. Porque o que você pensa a seu respeito, você acha de você. Você está embasando pensamentos num momento, numa circunstância. O que eu penso de você, eu não acho, eu sei. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Segunda coisa,
O pensamento não é mau, por mais que você esteja numa condição ruim. Deus não prepara em pensamento, Deus não planeja um fim de desgraça para você, mesmo quando você não está perfeitamente alinhado com o plano de Deus. Camila, mas se eu não estiver alinhado com o plano de Deus, é natural acontecer uma desgraça, é natural eu falhar, eu vacilar, eu cair, pecar. Exatamente, é natural, não é uma ação interventiva de Deus te levando ao erro. Deus não tenta ninguém, o pensamento dele o tempo todo a seu respeito é sucesso, bênção, arrependimento, prosperidade, bonança, metanoia, limpeza, alegria. Deus só pensa pensamentos de paz ao seu respeito. E isso para ele está definido. Completa aí, igreja, por favor. Isso para ele está? Isso para ele está? O que você pensa sobre você não influencia o que Deus pensa a seu respeito. Mas por que isso te dá tanto problema? Se é Deus que pensa, e se o pensamento dele é a verdade, por que isso não está adiantando minha vida? Por que eu não estou conseguindo colocar as coisas para frente? Porque você diz que serve a Deus, mas no dia a dia serve a sua consciência. Você faz da sua consciência seu Senhor, faz da consciência o seu ídolo, suas razões, seu ego. Ninguém sabe melhor do que você quão pecador você é. Ninguém sabe melhor do que você quão preguiçoso você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você quão rabugenta você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você busca refúgio em responsabilizar os outros por falta de responsabilidade com o seu próprio tempo, com o seu próprio horário, com suas próprias demandas. E isso tudo fica na sua cabeça, dizendo que você é o responsável pela sua derrota, que você na verdade não consegue se reerguer por culpa sua mesmo. E isso não gera arrependimento, isso só vai gerando a desgraçada da culpa. E você vai sentindo culpa. E culpa, meu irmão, não transforma a vida em nada. Culpa não tira a gente do lugar. Quando é que você consegue sair desse lugar? Quando em noites como essa você ouve uma palavra ou medita num texto na sua casa libertador, e aí você coloca o Senhor, que é o teu Deus, como o Senhor da tua consciência. Aí você não ora o que você sente, aí você ora o que a Bíblia diz. Aí você não ora o que você pensa, aí você ora as palavras que Deus liberou a seu respeito. Aí você traz o governo da palavra de Deus, que é a verdade sobre a tua vida. E nessa hora, todo sofisma, toda mentira, todo sentimentalismo, toda vitimização, todo egocentrismo, toda vaidade, toda razão vã, toda filosofia perde a força. A palavra de Deus entra e então você é motivado a obrigar a tua consciência a trabalhar pelo que Deus acredita e não pelo que você acredita, a trabalhar pelo que Deus disse e não pelo que você quer. E é aí que a vereda começa a arrumar. Quem ainda está comigo, diga amém. Diga o que eu penso. Não é só o que eu penso. Você tem que entender que teu pensamento não é o último, ele é um dos primeiros. O último e o pensamento determinante sobre as suas ações é o que Deus diz a seu respeito. John Piper tem uma frase incrível. Ela mexeu comigo uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Essa frase mexe comigo, porque a gente se torna carrasco de si mesmo e diz que a disciplina punitiva do Deus que nos resiste por causa da consciência do pecado que temos está errado. Eu não sou o que eu penso de mim, não na soberana verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora, qual é a única forma de tornar isso uma realidade da minha vida? Trazendo o governo da palavra de Deus para a minha consciência e não retribuindo ou refletindo o caráter de como Deus trata comigo, achando que Ele é como eu, achando que Ele é como a minha mãe, achando que Ele é como o meu pai, achando que Ele é como meu irmão, achando que Ele é como meu vizinho, achando que Ele é como meu marido, achando que Ele é como minha esposa. Deus está dizendo a alguém: quando eu te olho, eu não te vejo através dos olhos de ninguém, somente do meu. Quando eu te olho, eu não passo por percepções alheias para dar testemunho de quem você é. Quando eu te olho, eu vejo quem você é, independente de como você está.
e você ainda é criatura, imagem, semelhança, e o meu plano para você é integral, é grande, é perfeito, é maravilhoso. Mas o trabalho e a energia que você tem colocado para arrumar o plano de Deus na sua vida está te esgotando, porque você acha que é capaz de pegar o plano original de Deus e compartimentar ele com perfeição na sua vida. Isso não acontece do dia para a noite. Então é por isso que você tem passado processos de angústia. Seu coração tem andado tão apertado, e eu louvo a Deus até por esse aperto, porque esse aperto não é a desistência de quem não quer ter, é a dor de quem não consegue abrir mão do que sabe que pode ter, mesmo não tendo ainda. Então eu glorifico a Deus por essas angústias, por essas vezes que você chora, e você diz, não é possível que a promessa está de pé. Tão incompetente como eu sou, tão incapaz como eu sou, desorganizado às vezes como sou, não é possível. Deus vai arrumar isso tudo. Só que a única forma da arrumação de Deus chegar, para você aguentar ser a plataforma que Deus levantou para realizar o espetáculo da glória de seu nome, do nome dele, é se você entender aonde suas bases estão. Todas as vezes que as suas bases estiverem no que você pensa de si mesmo, a plataforma vai cair. Todas as vezes que você acreditar que tudo que Deus te confiou tem a ver com a sua capacidade, não com a dele, a plataforma vai rachar. Ele não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar por fé. E a fé vem pelo ouvir. Quem anda por fé não anda por vista. Quem anda por fé não se apega pelas circunstâncias, mas se agarra àquilo que ouviu. Quando eu me agarro àquilo que eu ouvi da parte de Deus, eu construo uma plataforma segura. Segunda coisa, e eu já vou entrar na mensagem. Segunda coisa, por quê? Por quê? Na mensagem não, na aplicação. Na mensagem a gente já está. Por quê? Que nesse caminho eu me perco do propósito que é só meu. Como se perder de uma coisa que tem tua cara, teu jeito, tua voz, tua identidade? Olha para mim. Como é que você se perde de uma coisa que tem teu cheiro, teu DNA, tua hereditariedade? Como que a gente é capaz de se perder uma coisa que corre atrás da gente mais do que a gente corre atrás dele? Porque na verdade você não perde, você foge. Olha para quem está do teu lado agora e diga, você não perdeu nada. Tá fraco, você não falou. Abre a boca que eu não vou entregar esse rolo sozinha não. Você é profeta e eu quero que você entenda que você não sentou aqui aleatoriamente não. Você está sentado do lado de alguém que tem de Deus para... Ei, pega na mão de quem está do teu lado aí. Eu nem ia pedir isso, agora eu vou pedir. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Não segura de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou do lado de um profeta do eterno. Aperta a mão dele, aperta a mão, aperta. E diga para ele ou para ela assim, você não perdeu nada. Olha e diga, você não perdeu nada. O problema é que você foge de tudo. Você foge da unção, do peso da responsabilidade, da autoridade, da envergadura. Você se vê pelos seus olhos, mas quando você se vê pelos olhos de Deus, você não foge, você vai para cima, reaja, pega a mão dele e diz, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai achar a marcha. Camila, eu estou tão cansado. Camila, eu estou tão cansada. Mano, eu tenho certeza. Ei, eu tenho certeza que o som tá ótimo. Só que eu estou tomando um remédio para alergia que está comprometendo um pouquinho minhas vias aéreas. Aí tá tudo tapado. Se você liberar só um pouquinho aqui em cima, para o pessoal não, que é para a gente não turbar o tímpano de ninguém. Só um pouquinho aqui em cima. Camila, mas eu estou tão cansada. Eu acho lindo que tu cansa, mas não desiste. Tu senta no chão, mas não desiste. Tu fica em pé, mas não desiste.
Tu chega 3 horas, mas não desiste. Tu fica na fila, mas não desiste. Dá 9 horas, tu não desiste. Tá com vontade de ir no banheiro, mas não desiste. Quer de Deus uma palavra, quer de Deus uma direção. Por quê? Escuta. O que te cansa, olha para mim. O que te cansa não é o peso do que Deus quer te entregar. O que te cansa é a energia que você focaliza na fuga. Tudo que Deus usa, por melhor e grandioso que Ele usa, quando usa você, quando levanta você, quando enche você, quando direciona você, infelizmente, na maioria das vezes, está trabalhando com reserva de sobra. E quando eu digo sobra, a palavra, na verdade, ideal é resto. Porque, na verdade, a maior parte do tempo da sua vida, você está consumindo a energia, a vida, o fôlego, os sonhos, os projetos, tudo que Deus te deu, tudo que te anima, tudo que faz o seu dia ser bom quando você está na presença dEle. Você pega tudo isso e começa a canalizar para as coisas que fazem sentido para você e não nas coisas que fazem sentido para Deus. Escuta que você vai se encontrar. Olha o que você faz. Você pega isso tudo. Você quer ver? Irmãos, para a glória de Deus, isso não tem nada a ver comigo não, tem a ver com a expectativa que a gente colocou em Deus. A gente está debaixo de uma atmosfera que não é todo dia, eu estou sendo honesta, não é em todo culto. Mas numa atmosfera como essa, quem é de Deus está sentindo. Numa atmosfera como essa, palavra vira decreto. Numa atmosfera como essa, você sai daqui peito estufado, irmão. Você sai daqui procurando capeta para expulsar. Você sai daqui entrando no quarto e dizendo: hoje eu vou dormir, Satanás, pega as tuas coisas e vai-te embora que eu estou cheio. Eu quero declarar que quando tu entrar no carro, o peso que tu sente no teu escritório, ou lá na empresa que você trabalha, vai acontecer contigo o que aconteceu com Jesus em Gadara. Tu não vai nem precisar procurar o demônio não. É ele que vai te procurar e vai dizer: já vieste nos atormentar. Tu vai chegar tão cheio do azeite, da unção, da promessa, da esperança, que eles vão pedir para se retirar da tua presença. Em noites como essa, a gente sai animado, sai ou não sai? A gente sai mais crente, sai ou não sai? A gente sai com vontade de ganhar as coisas, sai ou não sai? A gente sai com uma unção de conquista, sai ou não sai? A gente sai se sentindo mais valente, mais forte. A gente sai dizendo assim: Deus não me deixou não, hein? Deus tem uma obra na minha vida, hein? Eu não vou desistir não. A gente sai com uma graça de Caleb. Enquanto a gente vê os outros correndo da promessa, a gente diz: vamos embora pra cima. Como pão os devoraremos. E mete o pé e a gente vai pra cima. Maravilhoso, show. Só que nada disso se sustenta se você pega essa força, essa graça, essa unção, essa energia e começa a vincular ela só no que a tua consciência te diz que faz sentido para você. E o que tua consciência diz que faz sentido para você? As coisas que você vê os outros fazerem e dar certo. Você pega tudo que faz sentido para você e quer fazer as coisas dar certo para você. Há uma ignorância muito grande de achar que dinheiro resolve tudo. Eu vou falar um negócio meio duro, mas é verdade. E não é hipocrisia não, tá? A Bíblia diz que ele a tudo responde. Ou seja, onde há proposta, ele responde. O problema é quando a proposta não é paga com dinheiro. E as coisas ligadas ao seu propósito não respondem por dinheiro. É aí que a desgraçada da crise existencial come você igual um bicho carpinteiro na tua mente. E mina a tua fé. Porque você quer a aprovação do selo de Deus em portas abertas, em circunstâncias favoráveis. Você quer a aprovação do selo de Deus e da certeza de que Deus é favorável por você, se coisas boas começarem a acontecer. E então você começa a usar toda a energia dessa atmosfera, dessa unção, dessa graça, acreditando que você vai responder de maneira física em coisas que você quer ter. Carro para respaldar a sociedade, casa própria para calar a boca da família. Roupa nova para a sociedade poder
ouvir o que você fala, porque infelizmente, e nós não estamos de fora dessa sociedade que eu estou falando não, nossa atenção é diferente dependendo de como está vestido, nossa atenção é diferente dependendo de que carro que usa, nossa atenção é diferente dependendo de quanto tem na conta. A atenção da sociedade como um todo nivela a qualificação das pessoas por aquilo que ela tem. Estou falando mentira ou verdade, gente? Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não corrige a gente, eu não estou dizendo que a gente não está tentando aprender, eu não estou dizendo que a gente não se repreende, eu não estou dizendo que a gente não busca libertação, mas a regra geral é essa, desde que o mundo é mundo. E aí dentro desse contexto, o que acontece? Você começa a trabalhar e a usar a energia do seu propósito para satisfazer as pessoas que você quer ficar satisfeita. Você faz para fazer sentido para você. Você não quer dinheiro para glorificar Deus, você quer dinheiro para respeitarem você. Não, Camila, mas eu quero que as pessoas, eu vou usar todo o meu recurso para a glória de Deus, mas na sua cabeça isso não vai funcionar se você primeiro não fizer elas respeitarem você. Então você começa a trabalhar mais por você do que pelo propósito de Deus. Quantos ministérios caíram debaixo do próprio peso daquilo que lhes foi confiado? Por quê? Porque a luta que começou pela glória do nome de Deus terminou pela glória de sua reputação, pela necessidade de corresponder à expectativa alheia, se perde do propósito. Esses dias orando eu disse: Senhor, me guarda da desgraça de querer trabalhar pelo meu nome através da desgraça da minha pessoa. Olha para quem está do teu lado e diga: não vale a pena. Diga assim: Deus, bora povo, abre a boca, diga: Deus, trabalha por você, por Ele, por todos. Diga: você se cansa sozinho. Pergunta para ele ou para ela: quem você quer dando expediente? Quem você quer dando expediente? Ele diz: o trabalho é meu, o confiar é seu. Confia mais em mim do que nas tuas mãos, confia mais em mim do que nas tuas finanças, confia mais em mim do que nos teus recursos. Aí escuta isso aqui: se dinheiro respondesse propósito, porque a tudo dinheiro responde, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta. Mas por que está lá? Infelizmente está em todo lugar, mas por que lá o índice é mais alto? Porque lá é a resposta final que você pensa que teria e não tem. Qual? Eu tenho tudo, mas não tenho. Aí eu ouço o apóstolo Paulo dizer: vi homens que não tendo nada possuíam, e outros que tendo tudo não possuíam. Quem é você? Vou te dizer agora. O homem dentro do propósito de Deus é aquele que possui tudo mesmo quando não tem tudo o que queria. Porque ele não trabalha para atender suas expectativas de vida, ele trabalha para atender suas expectativas divinas, as expectativas de Deus. Então veja, eu não estou falando isso para tentar te convencer que fazer por Deus é melhor do que fazer por você, porque é a única forma de garantir seu futuro. Deus me livre dessa desgraça oportunista de servi-lo. Então abre bem os ouvidos para o que eu vou dizer. Quando eu digo que fazer por você e a única forma de tornar possível sua realização pessoal é se você dedicar a sua vida para a glória de Deus, o que eu estou afirmando é que essa não é uma das formas, essa é a única forma. Olha para mim que eu já vou entrar ali, eu prometo, ali vai ser rapidinho, porque é a aplicação textual do que a gente já está entregando aqui. Olha para mim, o que Deus... Pensa nisso aí agora. Pensa de verdade. O que você acha que Deus estava pensando quando decidiu fazer você? Não, pensa. Pensamento natural, humanizado, filosófico. Se penso, logo existo. Então parto da ideia de que meus pensamentos ou as minhas realizações mostram o que eu... Não é difícil não, poxa, se esforça. Pensamento filosófico. Se penso, logo, não existo baseado no pensamento. Existo baseado na existência. Quando as pessoas veem o que eu faço, isso deve manifestar o que eu... Então a única maneira de se
testemunhar um pensamento não é ouvindo o pensamento da pessoa, porque pensamento é invisível, está nela, não está na gente. Mas quando ela realiza, a gente vê a materialização daquilo que ela... Então é na manifestação do que existe que eu começo a saber o que ela... Pensamento filosófico. Se penso, vou fazer. Se penso, existo. O que faço deve retratar aquilo que eu penso e, consequentemente, que eu sou. Bíblico. Bíblico. A mesma coisa, só que bíblico. A palavra de Deus diz que todas as ações de Deus são pautadas em um único propósito. Todas, Camila, todas. Qual? Todas devem converger nele. Nascem nele, são feitas por intermédio dele e são finalizadas nele. Alfa e ômega, primeiro e último. Aquele que era, aquele que é e aquele que há. Começa nele, desenvolve nele e termina. Todo o propósito pelo qual a mão de Deus se move tem um princípio fundamental, a glória de seu nome. Guarda isso na mente, agora pensa de novo. Olha para a materialização de que você é, não importa quem você seja. E pense. O que Deus estava pensando quando pensou em mim? Humanamente falando, você vai pensar, ora, Deus estava pensando em mim? Sim ou não? Humanamente falando. Agora, como alguém que é consciente que a palavra de Deus é verdade sobre nós, isso não é um achismo, isso é a palavra de Deus, isso é o que Deus diz. Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para, são o quê? São o quê? São o quê? O contexto do texto, essas coisas nos incluem, sim ou não? Sim ou não? Porque ele está falando de tudo que existe e de tudo que há. De tudo que existe e de tudo que há. Então essas coisas nos envolvem. Vem de novo. Porque dele, por ele e para ele são todas as... Vem comigo. Porque dele. Complete aí. Por quê? Por quê? Por e para são... Pensa de novo. No que Deus estava pensando quando criou você. De novo. Metade aqui aprendeu. No que Deus estava pensando na cor dos teus olhos? Deus estava pensando na cor da tua pele? No que Deus estava pensando quando Ele decidiu criar você? Então você funciona por meio, para a glória do nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu respirar veio dele, eu vivo para ele, e a minha maior realização é quando ele está feliz, ou seja, é quando eu realizo ele. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso não é sobre ter crise de identidade. Isso é sobre dizer, não importa quem eu sou, o que eu decidi ser vai passar por ti. Minha renda vai passar por ti. Minha família vai passar por ti. Meus negócios vão passar por ti. Minhas ideias vão passar por ti. Minha capacidade criativa vai passar por ti. Levante a tua mão e comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, o que eu respirar, o meu acordar, o meu dormir, o meu levantar deve passar por ti. Eu quero levantar e eu não quero dizer o que eu vou fazer hoje para mim. Eu quero levantar e eu quero dizer o que eu vou fazer para a glória do teu nome. Como tu pode ser engrandecido na minha vida hoje? Como tu pode ser louvado na minha vida hoje? Pega a minha renda, pega a minha família, pega o CNPJ da minha empresa, pega os meus filhos, pega tudo. As minhas dores vão passar por ti, as minhas crises vão passar por ti, os meus dilemas vão passar por ti. Eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de fazer nada para te bendizer. Eu vou fazer tudo. Levante a mão.
Rebalabaias.